Fala pessoal, eu sou o Leonardo Ponte, sou professor de inglês aqui no Estratégia Militares e um dos coordenadores também do Estratégia Militares. Começou o interesse de estudar para escolas militares por causa da EPICAR. Eu morava em Pirassununga, uma cidade no interior de São Paulo, onde fica localizada a AFA. Lá também é a sede, onde treina a Esquadrilha da Fumaça. E a Esquadrilha da Fumaça sobrevoava ali, fazendo os treinamentos deles, voando muito baixo, um negócio maravilhoso, assim, lindo. Então era uma coisa que eu olhava e eu falava, cara, eu quero fazer isso, como é que eu faço para fazer isso? E aí eu falava, pô, para fazer esse negócio aqui você tem que fazer essa prova, que é a prova da EPICAR, e é assim que começa. Eu falei, beleza, então ali eu comecei minha trajetória para começar a estudar, começar a descobrir esse mundo do concurso militar, para poder ingressar na EPICAR e seguir a carreira de militar para ser aviador. Esse foi o início de tudo, assim que começou toda a minha trajetória de estudo, muito embora depois tenha sido diferente. A EPICAR, a primeira coisa, as pessoas dificilmente sabem o que significa sigla, já de começo. Então a EPICAR é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar e é uma escola de ensino médio da Força Aérea que tem por objetivo já trabalhar esses alunos do ponto de vista intelectual, acadêmico, militar, para que esse aluno depois ingresse na Academia da Força Aérea, que é lá em Pirassununga, onde eu morava. Eu passei em vários concursos, mas eu demorei muito até passar no primeiro. Eu demorei muito até entender como eu precisava estudar, de que forma eu precisava estudar, qual era o nível de dedicação necessário, quanto eu precisava entregar, qual era o preço que eu tinha que pagar para poder passar num concurso desse, de tamanha concorrência, com uma dificuldade muito acima daquela que se espera para a escolaridade. Então, quando você pega um concurso da EPICAR e do Colégio Naval, que são os dois primeiros que eu passei na terceira tentativa. Quantas noites aqui eu fiquei sem dormir, para chegar nessa primeira aprovação, nesse primeiro momento. Então, depois, o restante é consequência de toda a base que você adquire ao longo desses primeiros anos de estudo, por conta também da base que você adquire dentro da formação da escola militar. Tudo isso vai facilitar a aprovação nos demais depois. Mas essas primeiras foram as aprovações mais sofridas, são aquelas onde você sai do absoluto zero, sem base, para correr atrás do prejuízo. Na verdade, assim, não sei se dá para dizer que eu larguei, porque indo para EFON, que é onde eu me formei, é um processo natural, Quando você se forma, você automaticamente vai para a vida civil. Então a sua formação é militar, uma vez que você se forma, você automaticamente vai para a vida civil. A escolha, à medida que eu passei na AFA, também na EFON, e aí tive que tomar essa escolha, aí sim eu acho que nessa escolha reside mais o fato de ir para um lugar onde você vai ter uma carreira militar, de vida inteira, uma carreira de fato, ou algum lugar onde você só tem a formação. A carreira militar, cada vez mais, ela se mostra como algo que é uma saída das melhores para a juventude hoje. Porque a gente tem uma realidade hoje no país que é muito instável economicamente, a gente não sabe muito bem o que vai ser do futuro. Tem muita coisa que você pode viver sendo militar que dificilmente você viveria se não fosse, a não ser que você tivesse muito dinheiro para isso. Por exemplo, quantas pessoas têm dinheiro para ser piloto de avião? No militarismo você pode ser pago para isso. Quantas pessoas têm a oportunidade de andar num submarino, por exemplo, ou de pousar num porta-aviões? Então são atividades assim completamente fora da curva e que você vai ter a oportunidade de fazer se você estiver nas Forças Armadas, senão muito dificilmente você vai ter uma oportunidade dessa. Eu estava morando nos Estados Unidos, tinha acabado de retornar para o Brasil, e aí minha esposa virou para mim, eu estava estudando pelo Estratégia, para uma prova da Polícia Federal. E aí minha esposa virou para mim e falou, olha, o Instagram do Estratégia aqui está dizendo que estão precisando de professor de inglês e tal. Você não quer dar aula de inglês? Eu falei, pô, seria legal e tal. Deixa eu ver aqui. Aí eu olhei e tal, vi o que precisava fazer para me inscrever. E aí me inscrevi pro Academy do Estratégia, que é o processo seletivo dos professores.
E ali meio que começou tudo, e ali eu fui entendendo como é que ia ser, e aí gostei demais. A princípio eu sabia que seria do vestibulares, quando eu descobri que tinha para militares, e aí eu gostei ainda mais, porque aí era muito mais a minha cara, era muito mais a minha vida toda, né, relacionada a isso. Então ali eu sabia que poderia agregar ainda mais a estratégia nos militares. Desde então estamos aí trabalhando duro, né, para tentar ajudar os alunos aí a alcançar o objetivo, realizar o sonho de ingressar na escola militar. Ser professor de inglês para mim é um negócio meio assim que eu não esperava lá atrás. Foi um negócio meio inusitado, porque a minha formação ela é muito mais voltada para a área de engenharia. Na EFON eu descobri que eu teria muito melhores oportunidades nas empresas financeiramente se eu soubesse um bom inglês. Então ali eu comecei a me dedicar de uma forma assim, com mais afinco, a aprender a língua inglesa. E foi um processo que quanto mais eu estudava, na verdade, mais interessado eu ficava, e mais eu gostava da língua, e mais eu quis aprender, e mais eu quis me esforçar para falar da melhor forma possível, para entender da melhor forma possível, para entender a língua como um todo. Quando eu comecei a trabalhar embarcado, eu comecei a usar muito o inglês. Trabalhava com estrangeiros o tempo todo, então usava o inglês no meu dia a dia, era normal. E num dado momento eu meio que comecei a perceber que eu gostava mais de falar inglês do que fazer o meu trabalho. Voltando dos Estados Unidos ainda, eu me sinto ainda mais capacitado, né, para ajudar as pessoas a aprender o inglês aí, para que elas consigam atingir os objetivos. Eu sempre gostei muito de explicar as coisas para as pessoas, eu sempre gostei de passar informação. Então sempre que eu tinha alguma informação, alguma coisa que podia ajudar alguém, eu sempre fiz questão de passar tudo aquilo. Então é uma coisa que me faz muito bem sentir que eu estou ajudando o outro, sentir que a minha profissão, sentir que aquela minha atividade de fato faz a diferença na vida de alguém. Isso para mim é essencial. É muito cansativo, inevitavelmente, né? Muito cansativo, porque a gente realmente faz tudo que está ao nosso alcance e ao mesmo tempo é algo que é muito gratificante, porque você poder receber mensagens, né, ao final dos concursos, do aluno dizendo: olha, professor, queria muito agradecer porque se não fosse pelas suas aulas eu não teria ido tão bem na prova, eu não teria conseguido a minha aprovação, agradecer pelo esforço dos professores, da equipe, né? Então é algo que rola um esforço muito grande, rola um cansaço que é natural, né, como consequência desse esforço, mas ao mesmo tempo o que motiva é a aprovação, é ver o aluno realmente mandar a mensagem para você, agradecendo, falando que mudou a vida dele, que mudou a vida da família. Isso é algo que é realmente assim, é incomparável. O que mais me inspira, inevitavelmente, são os depoimentos dos alunos. Então é muito bom assim, porque quando você ensina algo que você gosta, e eu gosto muito de inglês, é engraçado como você começa a aula e você tá ali falando e tal, você começa, olha, isso aqui é parará, parará. De repente você começa a ver, cara, mas isso aqui é sensacional, e aí a coisa começa a escalar dentro de você. Quando você vê, cara, se tivesse uma mesa, você tava em cima da mesa, gritando, é isso e aquilo, parará. E aí o aluno, ele sente isso, ele sente essa energia, né? E isso é uma coisa que é recompensador por si só, mas os depoimentos dos alunos que é o resultado disso tudo. O que mais eu gosto de ouvir é do aluno vir falar que a sua aula ajudou ele a ser aprovado naquele concurso, ou que a equipe do Estratégia, na função de coordenação, eu recebo muito agradecimento para a equipe também, não só para mim, né? Falar que a equipe do Estratégia fez toda a diferença. E aí tem aluno que fala, cara, de cabo a rabo, assim, o aluno fala, cara, o pessoal do atendimento é super atencioso, os professores e tudo que eu precisei, o Estratégia sempre teve presente. O que me deixa muito feliz é quando eu percebo o aluno falar, cara, eu achava que ir para o online seria naturalmente me distanciar dos professores, quando na verdade eu percebi que hoje eu sou muito mais próximo dos professores que me dão aula, mesmo sendo online, mesmo sendo à distância, eu estou muito mais próximo do que jamais estive antes. Eu acho que o que mais me emocionou foi o de um menino chamado Felipe Messias Coelho. Ele queria fazer prova para EAR,
BCT, que é uma prova que traz um nível de inglês um pouco diferenciado, mais difícil. E ele tinha uma dificuldade crônica em inglês, mas ele queria muito ser controlador de voo, então ele precisava enfrentar essa prova. E ele já tinha tentado o concurso e não tinha conseguido por causa de inglês. Então o inglês tinha reprovado ele. E aí ele conversou comigo, falou, ó, tô com essa dificuldade. Falei, cara, cola comigo aí, quando eu estiver dando aula você aparece. Ele falou, não, vou colar com você. E dito e feito, assim, toda aula ele aparecia no chat, ó, mestre, tô aqui. Eu ia dar aula no vestibulares, prova da FUVEST, tô aqui. E ele conseguiu a aprovação dele. E me emocionou muito quando ele veio retornar, que falar, cara, o que fez a maior diferença pra mim foi você ter dito que acreditava em mim. Um momento importante para o Estratégia Militares como um todo, eu acredito que é o momento em que o Estratégia começa a se destacar nas aprovações, o momento que o Estratégia começa a realmente trazer uma quantidade muito grande de aprovados e classificados nos concursos, com muitos primeiros colocados, porque isso é um negócio que traz a qualidade do curso, assim, fica evidente. É uma coisa que você começa a perceber, cara, esse esforço vale a pena. Vale muito a pena porque, no final das contas, os alunos estão sendo aprovados, o material está realmente sendo efetivo para o que se propõe.